Oi gente, eu sou a Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje nós vamos falar sobre os livros mágicos que na verdade deveriam se chamar cadernos mágicos, porque são aqueles cadernos que aquelas pessoas que estudam a arte da bruxaria e da magia utilizam para fazer as suas anotações. Então, tradicionalmente, esses livros mágicos são divididos em 3 tipos: Grimório, Livro das Sombras e Diário Mágico. E nesse vídeo aqui você vai conferir como organizar cada um deles. Bom, gente, começando aqui pelo Grimório. O Grimório é aquele livro mágico em que a gente escreve os significados e as propriedades das coisas. Então a gente escreve quais são os significados de cada símbolo, de cada planta, de cada cristal, de cada fase da lua, de cada instrumento mágico e entre outros estudos práticos que vão servir como uma espécie de tabela de consultas pra gente. É onde a gente coloca as nossas conclusões sobre os estudos que a gente faz de magia e de bruxaria. Então você vai colocar no seu grimório os significados das ervas que você vai estudar, dos óleos essenciais que você utiliza no dia a dia, dos cristais, dos símbolos, das fases da lua, dos 4 elementos. E é bem interessante que você não simplesmente copie os significados dos livros, mas sim que você descreva com suas próprias palavras, né? O que é que aquela erva simboliza para você. Então você vai ter estudado ali nos seus livros, você vai ver que ela trabalha prosperidade, outras pessoas falam que ela vai trabalhar abundância, vai trabalhar motivação, e aí você vai testar também, você vai tomar um banho daquela erva, você vai ver o que é que você vai sentir com ela, então você vai ali anotar o que é que você concluiu dos seus estudos e suas práticas. Então você vai fazer uma espécie de livro seu mesmo de bruxaria, e todas as vezes que você ficar em dúvida em qual erva eu vou usar para tal banho, ou qual instrumento eu vou usar para fazer aquele ritual, você vai recorrer ao seu próprio grimório, que é o seu livro. Então minha sugestão para o seu primeiro grimório é que você comece com os temas mais básicos, que são os 4 elementos, as 4 fases lunares, e depois você vai evoluindo para instrumentos mágicos, para os símbolos, as ervas, os cristais, os sabás, né, que são as celebrações da natureza. E caso você estude tarô ou alguma outra arte divinatória, eu sugiro que você tenha um grimório específico para anotações sobre isso. Então você vai ter ali o seu grimóriozinho de tarô e você vai colocar ali ou uma foto, né? Você pode fazer colagens no seu grimório também e você vai escrever o significado daquela carta, você vai tirar ali suas conclusões. Se por acaso você tem algum outro estudo específico, como por exemplo o baralho cigano ou runas, você pode ter também grimórios específicos para determinados assuntos. Ou então você pode juntar vários assuntos em um grimório só. Mas o que você precisa fixar é que o grimório vai ser um livro de significados, vai ser uma espécie de enciclopédia de bruxaria que você vai fazer para você mesmo e consultando quando for fazer os seus rituais. Já o segundo livro que nós vamos falar aqui é o Livro das Sombras. E esse é o livro mágico no qual normalmente a gente anota os nossos feitiços, nossos rituais, orações, encantamentos, receitas e outros registros que mostram uma espécie de passo a passo das nossas magias. Então ele é o nosso livro de receitas para rituais, né? No qual a gente vai descrever ali como a gente realizou um determinado ritual, então como a gente organizou o nosso altar para um sabá, ou como a gente fez aquele ritualzinho de proteção, então o que a gente usou na defumação, se a gente abriu o círculo, então todo o passo a passo, toda a ritualística da coisa, sabe? Então você pode colocar lá, primeiro você dá graças a Deus e ao Deus fazendo uma oração tal, sabe? Então você vai explicando o passo a passo do seu ritual, ou então tome um banho do pescoço para baixo, falando um determinado encantamento 7 vezes, sabe? Então todo esse passo a passo dos seus rituais você vai colocar no seu livro das sombras.
E lembre-se também de sempre deixar um espaço para você anotar os resultados dessas magias, para que você saiba quando você pode recorrer a ela novamente. Então, sempre que você colocar um ritual, sempre deixe um espacinho dizendo o que aconteceu dentro desse ciclo lunar. Então, digamos que você fez um ritual ali na lua nova. Você escreve que foi um ritual de desapego do passado feito no primeiro dia de lua nova, na primeira noite de lua nova. Então, você vai lá e você vai escrever depois o que foi que aconteceu durante esse período para você ver o que é que deu certo, o que é que não deu certo nesse ritual. Então é legal você dar o feedback das coisas que você faz. E aí você pode até fazer uma classificação, então um feitiço que deu muito certo, um ritual que deu muito errado. Tudo isso é muito importante porque você vai estar registrando as suas experiências e você vai saber quando vai ser legal você utilizar aquele ritual de novo ou quando você nunca mais vai utilizar esse ritual novamente. Também existem algumas pessoas que só anotam no livro das sombras aqueles rituais que dão muito certo, e também é uma opção. Eu pessoalmente acho que os rituais que dão errado é interessante a gente anotar também pra gente saber o que foi que a gente fez errado e a gente poder corrigir algumas coisas pra ver se a gente consegue fazer dar certo depois. Mas, claro, é uma opção muito pessoal de cada bruxo. Então, até agora, o que você precisa fixar é que, enquanto o Grimório é mais teórico e voltado para o estudo, o livro das sombras é mais prático e normalmente a gente acaba usando mais no dia a dia. Então, o Grimório a gente utiliza muito no começo da nossa jornada da bruxaria, que é quando a gente está estudando os assuntos básicos. Vai chegar uma hora que você vai ter estudado já várias ervas, vai ter estudado todas as fases da lua, vai saber bem direitinho ali todos os sabás e você não vai precisar recorrer tanto ao seu Grimório. Ou então você vai ter Grimórios de assuntos mais especializados, né? Mais profundos. Mas o livro das sombras a gente normalmente tem mais porque a gente está sempre fazendo algum ritual, alguma vivência mágica e esses registros do que a gente faz, eles ficam sendo feitos ali no livro das sombras. E agora a gente chega ao nosso terceiro livro mágico aqui, que é o Diário Mágico, que por sua vez é um livro bem mais pessoal, bem mais voltado para o autoconhecimento, onde a gente registra, né, as nossas informações pessoais, experiências e reflexões a nível mais pessoal. Não é muito um passo a passo ritualístico como é no livro das sombras. É como um diário mesmo, sobre a nossa vida pessoal bruxesca. Então é um livro legal para você fazer anotações sobre as suas características descritas ali no seu mapa astral, você refletir sobre elas, você anotar sobre aspectos pessoais, né, tiragens pessoais que você fez no tarô para você mesma, que mensagem veio para você, sempre coloca a data, né, de quando você tá falando aquilo, quando você tá sentindo aquilo, sempre anota como você se sente em determinada fase da lua, porque você vai começar a sentir que na lua nova você normalmente se sente sempre de um determinado jeito, e na lua cheia você se sente de outro jeito, então você vai conseguir se programar melhor de uma forma mágica, você vai saber que na lua minguante é muito legal para você fazer feitiços de criatividade, por exemplo. Então o diário mágico, ele serve para você escrever para si mesmo, para escrever sobre você como bruxa, como bruxo. E é muito interessante também a gente escrever sobre nossos ancestrais, a gente buscar saber sobre a nossa árvore genealógica. Esse é um tipo de anotação que a gente normalmente coloca bastante no nosso diário mágico, né? Conversas que a gente tem com nossos avós, se você tiver a oportunidade de fazer isso, né? Ensinamentos que sua mãe, seu pai, seus avós, alguém da sua família, amigos especiais passaram para você, frases de autores que você gosta muito, que trazem um significado especial para você. Então é aquele típico diário. Agora é um diário que vai contar sobre você, como você se sente sendo bruxa ou bruxo. Mas claro que nada impede de você contar sobre a sua vida como um todo, né? Então esse é o livro mágico mais livre e mais pessoal, né? E embora essa seja a divisão tradicional de livros, ninguém é obrigado a seguir essa divisão como uma regra obrigatória. Então você pode organizar as suas anotações da forma que ficar melhor para você. Então muitos preferem concentrar esses 3 livros em um livro só, né? Em um caderno só. Enquanto outras pessoas dividem em ainda mais cadernos de diferentes temas. Então tem gente
gente que prefere manter os seus livros mágicos em segredo, ninguém pode ver, tem gente que não se importa de mostrar para outras pessoas. Ou seja, você pode fazer da forma que achar mais confortável, só não deixe de fazer as suas anotações mágicas, né? Então, você saber a utilidade de cada livro mágico é importante para você saber que tipo de anotação você precisa fazer durante a sua caminhada mágica, que são as anotações de estudos, de práticas e também suas anotações pessoais de como você se sente. E você ter esses livros mágicos é muito importante também para você ver a sua evolução como bruxa ou como bruxo ao longo do tempo, né? Então a gente começa a observar que a gente começa com saberes mais básicos, com rituais mais básicos e depois a gente vai evoluindo, fazendo coisas bem mais elaboradas ou coisas bem mais simples que surtem um efeito bem mais poderoso. Então é muito importante também para a gente identificar qual é a nossa identidade como bruxa, né? Então será que eu sou uma bruxa muito mais do fogo? Será que eu sou uma bruxa muito mais da água, do ar, da terra? A gente vê isso olhando o nosso livro das sombras, vendo quais são os tipos de rituais que funcionam melhor pra gente, né? E a gente começa a se identificar ali e a ver a nossa identidade mágica ali. E outra coisa, gente, também não precisa se preocupar em ter um grimório que seja um caderno no estilo medieval. Eu sei que é muito lindo, eu sei que a gente fica com vontade de começar assim com esses livrões assim, medievais, super estilosos, mas você pode tranquilamente transformar um caderninho normal seu em um livro mágico, tá, gente? A estética dele é realmente só algo de estilo. Então, o meu primeiro grimório foi esse bloquinho aqui. Eu tenho ele guardado. Esse daqui foi meu primeiro grimório, ele tá cheio de anotaçõezinhas básicas dentro. E caso você queira confeccionar o seu, deixe a sua criatividade, a sua intuição fluírem, né? Você pode pegar um caderninho seu normal e fazer uma capa estilizada pra você. Vai ser super especial e vai ter realmente a sua essência. E não se esqueça também de consagrar o seu livro mágico, né? O seu caderno, antes de começar a utilizá-lo. Você vai colocar ali o seu propósito mágico. É claro que a consagração é um processo super pessoal, você pode fazer da forma como achar mais especial, mas para facilitar, uma forma bem simples é você envolvendo, né, o seu livro mágico com a fumaça do seu incenso favorito. Então você vai pegar ali o seu incenso e vai passando ao redor, colocando ali as suas intenções de que esse livro mágico seja utilizado de forma mágica, de forma a ajudar os seus conhecimentos no mundo da bruxaria. E aí, uma dica que eu quero deixar pra vocês, essa dica é bem pessoal mesmo, porque é algo que eu faço e que eu pessoalmente gosto bastante, é que você reserve as 2 primeiras páginas dos seus livros mágicos. A primeira, pra você colocar o seu nome, né, ou o seu nome mágico, se você preferir, e colocar ali o sistema mágico no qual você trabalha, né? Então eu sempre coloco Pri Ferraz, Grimório de Magia Natural, Pri Ferraz, Livro das Sombras, Magia Natural, sabe? Então fazer a primeira página com o seu nome, né? Botando ali a sua energia mesmo naquele livro mágico. E a segunda página, eu sempre coloco uma dedicatória, né? Um texto, um poema especial sobre a bruxaria, algo que eu coloco ali realmente assim, só de coração, eu faço bem intuitivamente. Eu gosto muito de fazer isso, né? Eu gosto muito de escrever poeminhas, eu sempre gosto de trazer encantamentos rimados, porque a rima é muito importante dentro da magia, porque mostra que a gente se esforçou para fazer aquele encantamento ali, e ele pode ser até cantado também. Então, eu gosto muito de trazer essas coisinhas, assim, essas fofurinhas nos meus livros mágicos, e fica aí a sugestão para vocês testarem também, pode ser que vocês gostem também de fazer isso. E tem alguns que eu já dedico, inclusive, para meus filhos, meus netos, né, porque são grimórios que eu acho que vão ficar aí de herança para minha família. Eu sempre fico imaginando que se eu tivesse uma avó que tivesse sido bruxa, eu ia adorar ver as anotações mágicas dela, né? Então minha avó paterna, ela faz muitos chás, ela faz lambedor, né? Que é como a gente chama aquele xarope aqui no Nordeste, e ela faz muito com ervas, e eu adoro quando ela mostra o bloquinho dela de receitas, né? Eu saio anotando tudo, então eu acho que isso é bem especial. Eu fico imaginando que talvez minhas netas, meus netos, meus bisnetos vão gostar de ver minhas anotações mágicas, então eu já deixo uma dedicatória ali pra
pra eles. E bom, gente, é isso. Eu espero que você não só aprenda muito escrevendo nos seus livros mágicos, como você também se divirta muito fazendo isso, porque é muito gostoso a gente pegar os nossos livros mágicos, fazer as nossas anotações, né, guardá-los, depois a gente volta, às vezes a gente vê uns rituais que a gente fica rindo da gente mesmo, faz parte. Isso é bem legal e isso mostra a nossa evolução dentro do mundo da bruxaria e da magia. Então é isso, um beijo, muita paz e muita luz pra vocês.